bem-vindo ao canal Segredos Revelados, onde exploramos os mistérios mais profundos e fascinantes do cosmos. Aqui, desvendamos enigmas cósmicos que desafiam nossa compreensão e compartilhamos conhecimentos sobre os segredos do universo. O conteúdo que vamos passar contém um paradoxo insolúvel que deixou os cientistas perplexos por décadas. Até hoje ninguém conseguiu explicar como um planeta comum em um braço da Via Láctea se tornou o lar da vida. Segundo um novo artigo publicado na revista Nature Communications, todos os elementos orgânicos necessários para formar as primeiras moléculas vivas foram transportados para a antiga Terra por meio de meteoritos com carbono especial. No entanto, mesmo isso não explica o quão distantes estão os fragmentos inertes, já que praticamente nada se transformou em estruturas de DNA. À medida que exploramos mais profundamente o passado do nosso universo, encontramos ainda mais paradoxos desse tipo. Se juntarmos todos esses paradoxos, pensamos que talvez nem deveríamos existir. A Terra não deveria ser como é agora, assim como nossa galáxia ou mesmo o universo em si. Isso nos leva à pergunta fundamental: como o mundo que conhecemos se formou praticamente do nada? Todo o nosso sistema solar não deveria ter se formado na configuração atual, incluindo Terra. A Agência Espacial Europeia, que é a contraparte da NASA, sugere que a nossa casa não é apenas um planeta, mas sim o sistema Terra-Lua. A Lua exerce uma influência enorme em todos os processos na Terra devido ao seu tamanho anormalmente grande. Embora existam luas maiores, como Titã, Ganimedes e Calisto, elas orbitam os gigantes gasosos Saturno e Júpiter. A origem dessas luas é fácil de explicar, mas a aparência da Lua no céu da Terra continua sendo um mistério sem uma conclusão definitiva. Uma das hipóteses mais aceitas é a do impacto gigante, que ocorreu há cerca de 4,5 bilhões de anos. Um planeta do tamanho de Marte, chamado Theia, colidiu com a Terra em baixa velocidade, e os materiais ejetados durante as emoções formaram a Lua. No entanto, os astronautas que recolheram amostras do solo lunar nunca encontraram rochas diferentes das que existem na Terra. Isso levanta a questão de como não há nenhum dos milhões de fragmentos resultantes da colisão na Lua. Para explicar esse enigma e outras curiosidades, os astronômicos holandeses Robert de Meyer e William van Western propuseram a hipótese de uma explosão nuclear. Eles sugerem que elementos radioativos, como urânio e tório, eram tão abundantes na Terra primitiva que, em algum momento, reagiram entre si e causaram uma explosão mais poderosa do que qualquer arsenal nuclear moderno. Isso resultou na expulsão de um pedaço de terra que eventualmente se tornou a Lua. No entanto, essa teoria também possui suas falhas e não explica completamente as interrupções da órbita da Lua. O sistema solar em si é estranho, com a distribuição dos planetas rochosos, incluindo a Terra, seguida por 4 gigantes gasosos. No entanto, essa distribuição não é encontrada com frequência em outros sistemas estelares. Por exemplo, o sistema TRAPPIST-1 consiste em planetas do tamanho da Terra, mas por que eles mudam tanto em termos de órbitas? A maioria dos sistemas com estrelas semelhantes ao Sol possui planetas com órbitas muito mais próximas, enquanto em nosso sistema solar, apenas Mercúrio segue uma órbita tão anômala. Para explicar isso, os astrônomos costumam recorrer à influência de Júpiter, que se acredita ter reorganizado as órbitas planetárias em um passado distante. No entanto, novas simulações sugerem que essa explicação pode não ser suficiente. Outra teoria alternativa, proposta por Ragil André Isidoro em 2022, sugere que o disco protoplanetário do Sistema Solar pode ter sido mais semelhante aos anéis de Saturno. No entanto, isso levanta a questão de como esses anéis inteligentes se formaram, já que o disco protoplanetário se originou de uma nuvem de poeira e gás interestelar, que era extremamente rarefeito, com apenas alguns átomos por metro cúbico. Acredita-se que essa nuvem se aglomerou ao longo de milhões de anos devido às ondas de choque de supernovas próximas.
No entanto, esta explicação ainda apresenta desafios, especialmente quando se trata da formação desses discos galácticos precisos. A origem de muitas galáxias espalhadas pelo céu noturno tem sido um enigma para os astrônomos. Por exemplo, a galáxia elíptica em Virgem é muitas vezes considerada mais antiga e escura do que outras galáxias. No entanto, a descoberta de galáxias espirais formadas há bilhões de anos levanta questões sobre a evolução das galáxias no universo jovem. Uma das explicações é que a matéria oculta desempenha um papel importante, sendo responsável por manter as galáxias unidas e influenciar sua evolução. No entanto, esta teoria levanta novas questões sobre a origem e a natureza da matéria escura. Também há o problema da galáxia anã, que se refere à discrepância entre o número esperado de satélites na órbita de grandes galáxias, de acordo com simulações com matéria escura, e o número real de galáxias anãs que orbitam a Via Láctea. Isso sugere que a matéria escura pode não ser a única explicação para a formação dessas galáxias anãs. A origem dos buracos negros supermassivos é um enigma. A descoberta de um buraco negro supermassivo com 13 bilhões de anos levanta questões sobre como esses objetos poderiam ter se formado tão cedo no universo. A fusão de estrelas de massa semelhante para criar buracos negros supermassivos não parece ser uma explicação suficiente. Em resumo, o texto discute vários mistérios e paradoxos relacionados à formação do sistema solar, das galáxias e dos buracos negros supermassivos, apontando para a complexidade da evolução do universo e a necessidade de continuarmos a explorar esses enigmas em busca de respostas. Os astrônomos inicialmente voltaram seus telescópios para os antigos centros galácticos e aglomerados globulares, acreditando que essas estruturas celestiais abrigavam as estrelas mais antigas do universo. No entanto, ao longo do tempo, eles conseguiram perceber a existência de uma população ainda mais antiga e massiva de estrelas, conhecida como População 3. Essas estrelas, acreditam-se, surgiram no universo primitivo, apenas 100 ou 200 milhões de anos após o Grande Bang, a partir das nuvens de gás primordial e aglomerados de matéria escura. Nesse período, o universo era muito mais denso, composto principalmente de hidrogênio e hélio. Essas estrelas tinham massas milhares de vezes superiores ao Sol. O mistério reside em como essas estrelas gigantes, conhecidas como quase-estrelas, foram capazes de se formar e persistir. Uma teoria sugere que elas poderiam ter nascido dentro de suas estrelas hospitaleiras enquanto estas ainda estavam vivas. No entanto, em vez de consumir todo o seu combustível em apenas 2 ou 3 milhões de anos, essas quase-estrelas tiveram entrado em colapso quase instantâneo em pequenos buracos negros. O que é ainda mais intrigante é que esses buracos negros, mesmo sendo vorazes, não consumiram toda a matéria de uma vez. Em vez disso, formaram um disco de acréscimo e absorveram a estrela ao longo de centenas de milhares de anos. Após essa alimentação forçada, as quase-estrelas foram destruídas por completo, e os buracos negros supermassivos resultantes vieram em busca de novas presas. De acordo com alguns cálculos, essas quase-estrelas poderiam ser tão massivas quanto milhões de sóis, o que implicaria que os primeiros buracos negros supermassivos surgiram apenas mais de 100 milhões de anos após o Big Bang. No entanto, até agora, os astrônomos não conseguiram encontrar evidências diretas dessas três estrelas, nem mesmo com o poderoso telescópio espacial James Webb. Explorar esses eventos em uma época tão distante é extremamente exigente. Para entender melhor o início do universo e esses mistérios, os cientistas buscam estudar o nascimento do cosmos em sua totalidade, usando cálculos e simulações. No entanto, essa é uma tarefa extraordinariamente complexa, pois a física quântica e a relatividade de Einstein não se aplicam da mesma forma em escalas subatômicas e cósmicas. O primeiro momento após o Big Bang, que dura apenas uma fração ínfima de tempo, é particularmente problemático.
Nesse estágio, o universo era minúsculo, todas as partículas possíveis estavam comprimidas em um espaço extremamente pequeno e a gravidade primordial estava presente. As equações físicas que funcionam bem em escalas maiores não são aplicáveis a esse ambiente quântico. Uma teoria intrigante sugere que o próprio Big Bang poderia ter surgido de flutuações quânticas, onde a energia pura deu origem a átomos de hidrogênio primordiais que eventualmente formaram uma população de 3 estrelas. No entanto, o que desencadeou o Big Bang permanece um enigma fundamental. A busca por respostas continua, e os cientistas exploram várias possibilidades, incluindo a possibilidade de universos paralelos e ciclos infinitos de criação e destruição do cosmos. Enquanto a ciência avança, continuamos a nos maravilhar com a complexidade e os mistérios do universo em que vivemos. Inscreva-se no canal Segredos Revelados e embarque conosco em uma jornada rumo às fronteiras do conhecimento cósmico. Vamos revelar juntos os mistérios que permeiam o universo e desafiam nossa imaginação.